Então, mais uma vez, boa noite. Eu espero que todo mundo aqui possa sair com o coração mais abastecido. E eu falo, né, que devocional significa a gente alimentar o espírito, da mesma forma como a gente alimenta o nosso corpo, né? Todos os dias a gente come, a gente toma banho, a gente escova os dentes, ou seja, a gente abastece o nosso corpo, purifica o nosso corpo, mas muitas vezes a gente não faz isso com a nossa alma, com o nosso espírito, né? A gente não alimenta aquilo que os nossos olhos não estão vendo. Então, quanto mais a gente ora, quanto mais a gente faz o bem, quanto mais a gente lê a Bíblia, quanto mais a gente se conecta com Deus, mais nós abastecemos, alimentamos aquilo que nós não vemos, mas não deixa de ser aquilo que nós somos, que é espírito, a nossa alma, o nosso ser, né? E a gente consegue perceber isso, porque tem muitas coisas que a gente não entende racionalmente, intelectualmente, mas a gente sente. Então, quem sente? Eu, meu ser, né? Meu espírito é quem sente. Então, quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente se conecta ao nosso Pai, nós abastecemos aquilo que os nossos olhos não podem ver, mas aquilo que o nosso coração pode sentir. Então, essa live tem como propósito inspirar você a ter o seu momento de oração, a ter o seu tempo de qualidade com Deus e a buscar Jesus, independente de qualquer coisa, gente, independente de religião. Busque a Jesus, porque Jesus, ele não veio para falar com alguns, ele veio para falar com todos. Ele não tinha, né? Jesus, pensa, gente, que Jesus ele andava com os rejeitados da época. Ele andava com as prostitutas, ele andava com os leprosos, ele andava com os cobradores de impostos, né? Ele andava com aqueles que os fariseus, que os mestres das leis rejeitavam, achavam que eram, né, pecadores. Então, Jesus nos ensina que ele não faz distinção entre pessoas, pelo contrário, né? Ele se mostra igual, né? Ele que era todo poderoso, né? Ele que poderia expressar tanta glória, tanto poder, tantas maravilhas, era um ser humilde, né? Um carpinteiro, gente. Ele veio como carpinteiro, vocês têm noção disso? A grandeza do ser Jesus veio como um carpinteiro, né? Era simples, era humilde. Então eu penso que Jesus tem muito que nos ensinar, sabe? E é muito feliz a gente poder buscar mais do caráter de Jesus, querer conhecer Jesus, não Jesus de uma religião, mas Jesus, o Filho de Deus. Então, eu espero que essa live possa inspirar vocês a vocês buscarem essa relação de mais profundidade, de mais intimidade com Jesus, tá? Só também reforçando aqui que essa live não tem como objetivo explicar nada da Bíblia, tá, gente? Porque eu sei que tem pessoas aí que são super entendidas, né, da Bíblia, e aí podem falar, nossa, você tá falando uma heresia? Então, gente, pelo amor de Deus, tá? Não sou nenhuma expert, eu tô começando agora a minha jornada, eu tô só mesmo compartilhando com vocês aquilo que eu entendo, né? Aquilo que tá fazendo sentido hoje ao meu coração. Então, eu espero que vocês recebam aí de coração aberto essa partilha como uma amiga que tá fazendo uma ligação de vídeo. Eu sempre me sinto assim nessas lives, como se eu estivesse fazendo um FaceTime, falando com amigas, com pessoas queridas e compartilhando mesmo as minhas reflexões e aquilo que tá dentro de mim. Tá bom? Então eu sempre leio, me apoio em algum texto bíblico e trago uma reflexão para vocês. E aí, dessas minhas reflexões, eu tiro uma palavrinha ou uma frase para ser o tema da nossa live. E o tema da nossa live de hoje é senso de merecimento. Como será que está o seu senso de merecimento? Será que você tem se sentido merecedor das coisas que Deus tem para você? Quantas vezes as pessoas nos veem de uma forma, mas a gente custa aceitar aquilo que a gente tá ouvindo. Sabe quando você, tipo assim, você recebe um elogio, aí às vezes você ouve aquele elogio, mas você não concorda muito com ele, você até agradece, né? Você agradece, fala, ai, né, obrigada, ou seja, parece que você recebeu aquele elogio, mas você de fato não aceitou aquilo no seu coração, você não tá se enxergando dessa forma, você tem uma autoimagem distorcida de si. E eu vejo, amores, que todos nós temos um senso de merecimento um tanto baixo, sabe? Porque, nossa,
até mesmo quando a gente se depara, né, com esse amor imensurável de Deus por nós, com esse amor incondicional que Jesus tem por nós, né, se a gente começa a estudar sobre Jesus, se a gente começa, por exemplo, se a gente lê o Novo Testamento, né, o livro dos Evangelhos, Giuseppe, cada uma, gente. Fê, fica ligadinho aqui nos comentários, tá? Se a gente lê, amores, o Novo Testamento, né, os discípulos de Jesus, os relatos deles, a gente começa a entender mais do caráter de Jesus. E aí a gente vê, né, esse amor imensurável que ele tinha, né? A gente começa a ver essa misericórdia, essa graça mesmo que ele trazia aos corações, né? As pessoas que eram pecadoras, né, que eram vistas ali como excluídas, que eram rejeitadas, a forma como Jesus lidava, né? Por exemplo, Maria Madalena, ele não chamava ela pelo nome que as pessoas chamavam, né, que era Lilith, ele chamava pelo nome dela, né, o nome verdadeiro dela. Então, ou seja, era uma forma de Jesus falar assim, olha, eu te vejo, eu te reconheço, né, você não é quem você pensa que você não é o que as pessoas falam que você... Aí ele, né, Jesus, ele trazia a verdadeira identidade que era Maria Madalena, ele a chamava pelo nome, né? Já outros, por exemplo, Simão, não é que ele mudou para Pedro o nome de Simão? Né? Por exemplo, Simão, gente, Pedro, né? Ele dá um novo nome a Pedro. Por quê? Porque o nome tem o nosso nome, gente, tem uma importância, tem uma relevância, tem uma carga, eu acredito nisso, tem uma carga, né? Espiritual mesmo, tem uma identificação com o nome. Então, eu vejo que isso, assim, é um símbolo, né, na verdade, muito especial de como Jesus, ele usa até, né, essa questão dos nomes para trazer uma identidade para a pessoa, né, então ele muda o nome, né, de Simão para Pedro, para mostrar o início de uma nova fase de Pedro, né, onde ele se tornaria não mais, né, pescador de peixes, né, mas sim de homens. Então é muito bonito ver assim como Jesus lidava com as pessoas, o coração, né, amoroso, misericordioso que ele tinha. E eu fico pensando, sabe, gente, se a gente olha para nossa vida hoje, se a gente olha para as nossas ações, se a gente olha para os nossos pensamentos, se a gente olha para os nossos sentimentos, a gente nunca vai se sentir merecedor de tanto amor. Às vezes as pessoas, é fácil a gente reparar isso, às vezes as pessoas são tão gentis com a gente, às vezes a gente vive umas coisas na nossa vida que a gente fala assim, nossa, mas eu nem sou merecedora de tanto. Por que será que coisas assim estão acontecendo na minha vida? Por que será que coisas tão boas estão acontecendo na minha vida? Eu nem mereço tudo isso, né? E eu acho que realmente, gente, o amor de Deus é um amor que constrange. A gente nunca vai se sentir pronto o suficiente para receber esse amor, sabe? Mas, ao mesmo tempo, gente, é muito curioso a gente reparar também. Tô tentando falar e ler aqui, gente, mas... Nossa, a gente tô com a ring light aqui ligada, eu tô suando, meu Deus. Tô morrendo de calor aqui. Os ingredientes primordiais do cristão se resumem aqui: amor, humildade, mansidão, alegria. Sim. Vamos escrevendo aqui, tá, gente? Daí eu vou, aos pouquinhos, eu vou dando umas pausas pra ver o que vocês estão falando, tá? Porque senão eu acabo perdendo um pouco o foco aqui se eu ficar tentando ler as mensagens. Mas... olha só que curioso, gente. Deixa eu trazer pra vocês, já que o tema da nossa live é senso de merecimento, deixa eu trazer uma questão super importante que eu vejo, que é engraçado a gente observar como quando coisas boas, né, e quando a gente recebe muito amor, quando coisas muito boas estão acontecendo na nossa vida, é comum, é frequente até a gente não se sentir merecedor daquilo. Quase que a gente fica com uma desconfiança, assim, do tipo, ai, tá tudo bom demais, daqui a pouquinho vai dar alguma coisa ruim. É bom eu aproveitar, porque daqui a pouquinho as coisas vão mudar, né?
é comum até frequente a gente ter esse tipo de pensamento, né? Um certo medo até. Parece que a gente tem mais medo de ser feliz, né? Parece que a gente tem mais medo de quando as coisas estão dando certo, né, aos nossos olhos, do que quando as coisas estão erradas, né? Do que quando as coisas não estão tão favoráveis. E aí, olha só que curioso, porque quando as coisas não estão favoráveis, parece que existe um lugar dentro de nós que é como se fosse assim, ai, quer saber? Eu mereço mesmo isso. Parece que quando a gente está sofrendo, existe um lugarzinho dentro de nós. Reparem isso aí, gente. Vejam aí dentro de vocês se vocês reconhecem esse lugar de escuridão que diz assim que você merece estar vivendo aquilo. No fundo, você merece aquilo. Você merece estar passando por aquilo, você merece sentir aquilo. É como se você tivesse pensamentos autodestrutivos, né? Pensamentos autodestrutivos, e você ficasse reafirmando para você aqueles pensamentos, tipo assim, ah, é assim mesmo. Eu sabia, no final era isso mesmo, eu mereço ficar assim, eu mereço essa situação. Olha que coisa curiosa, amores. Isso significa o quê? Que o nosso senso de merecimento está deturpado. Nós estamos desacreditados daquilo que Deus fala sobre nós. Quando nós estamos passando por uma situação e a gente está com esses pensamentos, né, de opressão, esses pensamentos destrutivos, nós não estamos alinhados aos pensamentos de Deus, nosso Criador, nosso Pai, a nós, sobre nós. Porque os pensamentos de Deus sobre nós são pensamentos de vida, são pensamentos de bem, são pensamentos de amor, são pensamentos de salvação, são pensamentos de graça. Então, todas as vezes que nós estamos com esses sentimentos, né, com esses pensamentos de que eu mereço esse sofrimento, eu mereço essa circunstância, eu mereço ficar sozinha, eu mereço essa queda, eu mereço essa frustração, eu mereço essa decepção. Cuidado, porque às vezes esses pensamentos na verdade, assim, esses pensamentos nunca são verdadeiros. Então, cuidado aonde vocês colocam a atenção, colocam a confiança de vocês. Cuidado para vocês não estarem reforçando ideias mentirosas acerca de vocês mesmos. E aí essa live tem o nome, né, de senso. Eu quis trazer para vocês esse tema, senso de merecimento. E aí algo que acompanha, né, esse senso de merecimento distorcido é a gente achar que o tempo de Deus, que Deus falha, que Deus tarda, sabe? Tipo assim, o tempo de Deus não vai, o tempo de Deus, a gente acha que o tempo de Deus é o mesmo que o nosso, e a gente acha que Deus está atrasado, né? Ou a gente acha que as coisas, promessas de Deus não vão acontecer, a gente acha que, eu não mereço mesmo, Deus se esqueceu de mim, Deus não ouve as minhas orações, as coisas na minha vida não acontecem, então eu acho que Deus não se importa comigo, Deus não se importa com a minha vida, eu acho que eu sou alguém que está à mercê nesse mundo. E aí eu quis trazer para vocês, amores, a passagem que está em 2 Pedro 3, versículo 9, que diz: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Patrick, obrigada pela rosa. Amores, vocês conseguiram entender? O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque o que é arrependimento, gente? É mudança na mente, é mudança de pensamento, é mudança de comportamento. Então, como é que você quer que Deus realize? Vamos supor, você faz oração, você tem os desejos, né, do seu coração, só que o seu coração não está alinhado à vontade de Deus para sua vida. Você não está com o seu coração conectado ao Pai.
você está com seu coração desalinhado, você está com seu coração desconectado. Então você ora pedindo por coisas, você tem desejos, você carrega sonhos, desejos do seu coração. Só que você já pensou que se Deus atendesse a todos esses desejos, se Deus respondesse às suas orações conforme você quer, você poderia estar indo para um abismo? Você está achando que você está indo para o céu, mas você está indo para um abismo. Eu sempre lembro de um ensinamento de uma professora minha, que era uma professora de filosofia, que ela dizia assim, se você estiver indo para o abismo, é melhor você ir numa Brasília, num Fusquinha, do que você ir numa Mercedes, numa Ferrari. Porque se você for numa Mercedes, numa Ferrari, você vai chegar no abismo muito mais rápido do que se você for com uma Brasília, né? Se você for com um Fusquinha. Então, amores, eu creio que essa passagem, pelo menos foi o que me lembrou essa passagem. Não é que Deus demore em cumprir essa promessa, é porque nós não estamos preparados para o cumprimento da vontade de Deus, né, das promessas de Deus na nossa vida. Então, se Deus nos dá aquilo que a gente ainda não tem condições de receber, o que acontece? A gente vai se autodestruir, a gente não vai aceitar receber aquilo, a gente talvez não vai reconhecer essa bênção como bênção, a gente vai rejeitar, assim como rejeitaram a presença de Jesus aqui. Jesus não foi reconhecido, né, por todos como o portador da verdade, ele não foi aceito, pelo contrário, ele foi crucificado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Por quê? Porque as pessoas não estavam prontas para ouvir o que ele tinha para falar. Por quê? Porque o que ele tinha para falar geraria nelas mudanças radicais. Então tem coisas que Deus não nos dá porque nós não estamos prontos ainda. Então Deus é um Deus tão amoroso, é um Deus tão cuidadoso, é um Pai tão perfeito, tão amoroso, tão zeloso, que ele às vezes segura, digamos assim. Eu tô usando, né, uma linguagem né, para vocês terem uma noção bem assim, pra gente ter uma proximidade mesmo de Deus, sabe? Então, amores, ao meu ver, é como se Deus fosse esse pai tão zeloso, tão cuidadoso, que às vezes ele segura os presentes, porque ele sabe que se ele nos entregar antes de estarmos prontos para receber, nós não faremos bom uso desses presentes. Então, se você vai dar um chocolate para uma criança, se você dá antes do tempo, pode ser que ela se afogue com aquele chocolate, pode ser que ela se lambuze, ela coma tanto aquele chocolate que ela vai ter uma super dor de barriga, vai fazer mal para ela, não vai fazer bem. Então a gente precisa pensar nisso, sabe, amores? Que Deus, ele não tarda, ele não falha. Nós é que precisamos alinhar a nossa mente e o nosso coração ao tempo de Deus, à vontade de Deus, para que nós, inclusive, possamos expandir o nosso senso de merecimento e aceitar aquilo que Ele tem para nós, porque o que Deus tem para nós sempre é bom, é perfeito e agradável. Só que se a gente não estiver com o nosso coração alinhado aos pensamentos de Deus, nós não vamos conseguir reconhecer a benignidade daquilo que Deus tem para nós. Nós vamos encarar a vontade dele como algo ruim e não como algo muito melhor do que a gente poderia pensar e imaginar. Isso é muito sério, gente. Deus não tarda. Ele não demora em cumprir a sua promessa. Ao contrário, ele é paciente, ele está nos esperando. Ele está esperando que a gente se prepare, que a gente se transforme, que a gente realmente prepare o coração para tudo que ele tem a nos oferecer. E isso até me dá uma emoção, gente, de pensar. Porque aquilo que Deus tem para nós é algo tão maravilhoso, é algo tão bom. E às vezes não é algo grandioso aos olhos das pessoas, mas é algo que vai te fazer tão bem, que vai encher tanto o teu coração, que vai trazer tanta luz à tua alma, vai trazer tanto brilho à tua vida, que se você não se preparar, você não vai dar conta. Você vai achar que você não vai aguentar, você vai se auto-sabotar, você vai se ferir, você vai se autodestruir. Então, ele prefere segurar, esperar, até que a gente vá se transformando, né? O arrependimento, ele gera o quê? Mudança. Então, ele prefere que a gente
quebre um pouquinho a cara, né? No sentido de assim, a gente vive algumas coisas até a gente ver e falar assim, não, calma, não é isso que eu quero. Eu quero outra coisa. Ai, Marcos Hernandes, amém. Ele falou, que aula você deu agora, muito usada por Deus. Deus te abençoe, amém, amore. Obrigada, viu? Não sou eu não, é a sabedoria do Espírito, gente, do Espírito Santo. E eu vejo, amores, que esse preparo, ele vem dessa consciência de que Deus é bom, sabe? Enquanto a gente não reconhece Deus como bom, a gente tem medo das coisas que vêm de Deus, porque a gente fica numa ideia de que aquilo que Deus tem para nós vai ser pior, vai ser inferior ao que a gente está vivendo hoje. A gente fica teimando em fazer as coisas no nosso tempo, do nosso jeito, só porque falta confiança, falta revelação da bondade, da benignidade de Deus, nosso Pai. Porque se nós tivéssemos revelada esta verdade, se nós estivéssemos com o nosso coração aberto, confiante em quem Deus é, se nós estivéssemos nos lembrando plenamente disso, nós não pensaríamos duas vezes em soltar o nosso controle, o nosso jeito de fazer as coisas e nos entregar a Deus totalmente, a Jesus, falar, Jesus, eis-me aqui, assume o controle da minha vida. Se você me mandar ir para a direita, eu não vou pensar duas vezes, eu vou para a direita. Eu não me desviarei nem para a direita nem para a esquerda, porque eu só quero fazer a tua vontade. Mas nós temos tanta desconfiança dentro de nós temos tanto medo dentro de nós temos uma autoimagem tão distorcida de quem nós somos, nós estamos tão identificados com a nossa carne, com a nossa identidade egóica, que a gente não confia que o que Deus tem para nós é muito melhor do que o que a gente pode prever para nós mesmos. Porque a nossa visão ainda é muito limitada, gente. Nosso senso de merecimento ainda é muito baixo e a gente fica oscilando entre um senso de superioridade e um senso de inferioridade. E isso tudo só revela o quanto ainda estamos identificados com o nosso ego. Porque quando a gente já está, né, num estado como Paulo, por exemplo, nos ensina e nos convida a estar, o nosso ego ele já não tem mais tanto peso. Tanto, pouco importa se você tá no muito, se você não tá, se você tá no pouco, se você tá no conforto, se você tá no desconforto, porque aquilo não te abala mais. As circunstâncias externas já não têm tanto impacto sobre a sua vida. Então, assim, se Paulo viveu isso, eu creio que nós também podemos viver. Né? Jesus, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu penso, sabe, gente? Jesus, tudo que ele veio nos ensinar não são coisas impraticáveis, porque se fosse, gente, se o que Jesus ensina, se o que Jesus nos revela fosse impraticável, fosse impossível, fosse inalcançável, não faria sentido ele ter vindo para cá, ele ter vivido tudo, ele ter passado tudo o que ele passou, se ele, né, não tivesse plena convicção de que nós poderíamos viver aquilo claro, em instâncias, né, diferentes, em profundidades diferentes, mas eu creio, gente, totalmente que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Jesus têm efeito sobre nós e podem fazer mudanças realmente reais na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso estilo de vida. Então a gente não pode achar que aquilo que Deus nos promete, aquilo que Ele nos revela, são coisas inalcançáveis, porque senão vira uma mera teoria. A gente precisa beber da palavra de Deus, a gente precisa se alimentar da palavra de Deus, tendo a consciência de que essas palavras que a gente está se alimentando, né, diariamente, vão nos nutrir, vão, né, aumentar o nosso peso, ou seja, vão ter efeito na nossa aparência, vão ter efeito na nossa vida. Então, eu queria convidar vocês, amores, a vocês fazerem essa reflexão. Ai, Maiara, obrigada! Essa reflexão de que não é sobre o que a gente faz ou sobre o que a gente deixa de fazer. O nosso senso de merecimento, ele nunca vai ser real enquanto nós não
abrirmos o nosso coração para que Jesus nos direcione. Enquanto a gente não der as mãos para Ele e falar, Jesus, eis-me aqui. Eu não me vejo assim, mas eu creio em Ti. E eu creio que tudo aquilo que o Senhor me entregar, tudo aquilo que o Senhor me pedir para fazer, eu estarei capacitada por Ti. O Teu Espírito Santo há de me capacitar. Eu não quero me enxergar através dos meus olhos, mas eu quero me reconhecer através dos Teus olhos. Guia-me, Senhor. Revela a minha verdadeira imagem. Revela o meu valor. Revela quem eu sou em Ti. Porque eu não sei quem eu sou. Aquilo que eu penso que eu sou, eu sei que é uma ilusão, eu sei que é uma mentira. Então, me ajuda, Senhor, para que eu possa ter o conhecimento de quem eu sou em Ti. Revela a minha verdadeira identidade em Ti. Assim como o Senhor mudou o nome de Simão para Pedro, revela a mim, Senhor, qual é a minha identidade em Ti, qual é o meu verdadeiro nome, ou seja, quais são os pensamentos que o Senhor tem sobre mim. Quem sou eu em Ti? Jesus, pegue na minha mão e me traga direcionamento. Revela a mim a Tua verdade. Que a gente possa se ver com os olhos de Jesus. Porque só assim, amores, nós teremos este senso de merecimento que não vem pelas nossas obras, não vem por aquilo que a gente faz ou deixa de fazer. O nosso senso de merecimento, ele se eleva conforme a gente abre mão daquilo que a gente pensa sobre a gente e a gente começa a querer ter a revelação do Espírito Santo de quem nós somos em Cristo Jesus. É aí que nós começamos a elevar, digamos assim, nosso senso de merecimento. Porque aí já sabemos que não é sobre o que a gente faz ou deixa de fazer, não é sobre os nossos acertos ou os nossos erros, mas é sobre ser um canal, é sobre disponibilidade no coração para cumprir com a obra de Deus, para expandir o reino de Deus, para ser um instrumento dele aqui na terra. Deixa eu tirar um print disso. Ai, gente. Nossa, meu cabelo tá... Que especial ler isso, gente. Vocês sabem que eu gosto tanto de escrever? Tirei um print aqui. Eu gosto tanto de escrever, mas faz tempo que eu não escrevo assim poesia, viu? Eu acho que pode ser uma boa ideia mesmo. Isso não é sobre a gente, não é sobre nós, amores. Não é sobre nós, é sobre Jesus. E quando a gente aceita isso, sabe? Quando a gente dá esse sim para Jesus, a gente abre espaço na nossa vida para esse agir dele, né? Não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu acho tão lindo isso, porque essa confiança, gente, essa confiança de que Deus só precisa de um coração aberto, Deus só precisa de um coração disponível, sabe? Às vezes a gente fica tão preocupado, né? Eu vejo que assim, nós humanos, nós somos tão competitivos, tão analistas, tão perfeccionistas, tão rígidos com a gente mesmo, né? Temos uma visão tão limitada das coisas, tão autocentrada, e a gente fica achando que é sobre acerto, sobre erro, sobre o que a gente faz, sobre o que a gente deixa de fazer, sobre competência, sobre habilidade. E eu não sei, mas às vezes eu me confundo, né? E eu fico achando tudo isso, todos nós, eu acho. Mas aí, às vezes, eu tenho esses momentos que eu falo que são os instantes santos, onde eu falo assim, nossa, não é nada disso. Stephanie, você viajou na maionese. Não é nada disso. Deus só precisa de um coração disponível. Por isso que Ele
pode usar qualquer um. O Espírito Santo de Deus se revela, fala com qualquer um que tenha o coração disponível, um coração receptivo, um coração bem intencionado, um coração aberto, né? E às vezes é só isso que Deus quer de nós, sabe? Um coração que está aberto. Está aberto para cumprir com aquilo que Deus quer realizar. Só isso. E a gente só precisa dar esse sim. Essa disponibilidade, amores, é só um sim. É só um sim genuíno. É um sim de todo o coração. É assim, Senhor, faz-me instrumento da tua vontade. Só isso, gente. Não é sobre habilidade, não é sobre competência, não é sobre estudo. É sobre essa humildade, é sobre essa simplicidade, é sobre um sim genuíno do coração. Eu penso que Jesus, ele veio nessa simplicidade toda justamente para enfatizar isso, sabe? Não é sobre aquilo que os nossos olhos veem, não é sobre a forma como a gente se porta, como a gente se veste, sobre o que a gente tem ou sobre o que a gente não tem, sobre os nossos títulos, nossos currículos. Porque isso os fariseus, quem olhava, os fariseus eram muito mais poderosos, inteligentes, né, do que Jesus. Quem olhava Jesus era um carpinteiro, era simples, veio numa manjedoura. Quem era Jesus? Né? Por isso muitos duvidavam que ele era o Messias, o Messias. Então, amores, eu penso que ele é uma forte confirmação disso. Não importam os títulos, as imagens, a classe social, o que você faz, o que você deixa de fazer. Não é sobre isso. O que Deus quer de nós é só um coração genuíno que dê sim a Ele, que tem amor dentro de si e que fale: Jesus, eis-me aqui. Eu quero fazer a tua vontade. Usa-me, Senhor. Talvez eu não tenha a capacitação que eu acho que é necessário ter, mas eu creio que o Senhor vai me capacitar. Pois é, o que de bom poderia vir de Nazaré? Ainda tem isso, né, gente? Ele veio de Nazaré, que era uma terra ali que não era a terra, não era uma terra bem vista, né? Tem esse detalhe ainda por cima. E isso, ó, Jesus tinha no seu interior toda a glória dos céus e mostrava a simplicidade de um servo de Deus. Perfeito, Ronaldo. Então, amores, olhem que forte, né? Não é forte quando a gente para pensar em Jesus, quando a gente para refletir sobre ele, né? Eu sempre fico tocada, assim, sabe? Porque a gente fica achando tantas coisas de nós num mundo tão competitivo, num mundo onde as pessoas fazem uma especialização, faz outra, faz um curso, faz outro, e faz isso, faz aquilo, né? E aí o valor tá em quanto mais você faz, quanto mais você executa, quanto mais aplausos, quanto mais reconhecimento você tem, parece que mais importante você é. E a ordem para as coisas de Deus, a ordem, né, a escolha de Deus é totalmente, gente, diferente. É com uma ótica totalmente oposta. É sobre simplicidade, é sobre humildade, é sobre ser mais do que ter, mais do que fazer. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, que a gente possa fazer essa reflexão nessa noite e que a gente possa dormir com essa certeza de que basta um sim do nosso coração. Basta ter esse desejo genuíno, gente, de realizar a obra de Deus nesse mundo, de ser um representante dele e pedir pelo auxílio dele, pedir para que Jesus nos instrua, nos oriente mesmo, revele a nós a tua vontade, nos dê a direção, porque ele vai fazer, ele não tarda, ele não falha, ele só está nos preparando, na verdade ele só está nos esperando, ele está nos esperando. Ele quer que a gente
se prepare. Não para ser habilidoso, não. Ele quer que a gente prepare o nosso coração para aceitar receber todo o amor que Ele deseja entregar a nós. Que a gente aceite receber a maravilhosa graça, porque graça, gente, é um presente imerecido. Não é sobre o que a gente faz ou sobre o que a gente deixa de fazer. A graça de Deus sobre nós veio por Jesus Cristo. Ele foi a porta para que a graça de Deus nos alcançasse incondicionalmente. Então, Ele só está esperando a gente preparar o nosso coração para que a gente possa reconhecê-lo como um Pai, para que a gente possa receber todo o amor, todo o cuidado e todo o zelo que Ele deseja dispensar em nós, oferecer a nós. Ok, amores? Finalizando mais uma vez com a leitura de 2 Pedro 3:9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Que possa haver mudança na nossa mente, mudança no nosso coração, que a gente possa se arrepender de toda arrogância, porque quando a gente acha que a gente sabe, a gente está sendo arrogante, amores. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então, se você se julga capacitado ou incapacitado, já é uma arrogância da sua parte. Porque não é você quem é o juiz é Deus. Só esteja com o seu coração aberto. Porque é Ele quem vai julgar se você é capacitado ou não. Se você já se autoavalia, você está sendo arrogante. Então você precisa se arrepender. Você precisa falar: Senhor, me perdoa por eu achar que eu sei, porque eu não sei. Me perdoa, Senhor, por tanta arrogância, por achar que eu sou capaz de me autoavaliar, com os meus olhos que são tão limitados, com a minha mente que é tão limitada. Me perdoa, Senhor. Eu não quero me ver e me definir com os meus próprios olhos, mas eu quero estar aberta para conhecer os teus pensamentos ao meu respeito. Eu quero assumir que eu não sei, para que o Senhor possa se revelar a mim e me apresentar, inclusive, a mim mesma. Porque eu sei que sem Ti, eu não sei quem eu sou. Eu não sei o meu valor, eu não tenho como mensurar as coisas, não tenho como avaliar as coisas, porque a minha visão ela é totalmente limitada e egocêntrica. Então me perdoa, Senhor, por eu achar que eu sei. Me ensina os teus caminhos e purifica o meu coração, para que eu possa ter a plena convicção de que eu não sei de nada. Só Tu sabes. E eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar no Teu julgamento e não no meu próprio. Eu quero me conhecer através de Ti, Senhor. Me livra dos meus próprios pensamentos, da minha autoimagem. Me livra, Senhor, do autoconceito que eu estabeleci para mim mesma, porque a partir deste autoconceito eu dirijo toda a minha vida, eu faço as minhas avaliações, os meus julgamentos em relação a mim e em relação aos outros. Eu escolho quem merece tal coisa, quem não merece. Eu escolho se eu sigo à direita ou se eu sigo à esquerda, se eu fico com algo, se eu rejeito algo. E eu esqueço, Senhor, de perguntar a Tua vontade, o que o Senhor deseja de mim, o que o Senhor quer de mim, quem o Senhor quer perto, quem o Senhor quer longe de mim. Então perdoa, Pai, o meu coração. Eu me arrependo. Transforma-me, Senhor.
e aceita as minhas palavras e o arrependimento do meu coração. Receba, Senhor, com uma fragrância suave. Que nessa noite, amores, essa nossa conversa, esse nosso papo possa soar como uma oração que chega como uma essência suave e bela ao coração de Jesus. Que esse nosso papo possa gerar um arrependimento genuíno dentro de nós, que essa transformação, essa renovação de pensamento e de sentimento, porque arrependimento implica mudança. Então, que essa nossa conversa traga essa mudança de percepção, para que a gente possa se conhecer, se descobrir em Jesus. Que a gente possa reconhecer Deus como nosso Pai, como um amoroso e bondoso Pai. Que assim seja, em nome de Jesus, e assim é, eu creio. Obrigada, amores, obrigada pela companhia de vocês, obrigada pelo tempo, pela receptividade do coração. Que Deus nos guarde, que Ele nos ilumine e que Ele continue se revelando a nós. Que nós estejamos com o nosso coração aberto para que Ele possa se revelar cada vez mais. Porque é só uma escolha nossa. A vontade dEle é sempre presente. A vontade de Deus de se relacionar conosco, ela é constante. Nós é quem fechamos o coração, enrijecemos a mente e não acessamos a graça de Deus, Pai, que está sempre disponível. Então, que nesta noite a gente possa abrir o nosso coração e que possamos ser alcançados por este amor incondicional de Deus, nosso Pai. Amém. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Bom descanso, amores. Um grande abraço em vocês. Fê, até amanhã. Amores, quem quiser ter mentoria particular comigo, eu dou uma mentoria, um serviço que é um papo via Zoom, online, 100% online e particular. E o link tá lá nos meus stories do Insta, tá bom? Quem quiser pode me mandar também direct aqui no TikTok e eu passo como faz para você se inscrever. Se chama Voz do Coração, que é justamente um papo assim sobre propósito, sobre autoestima, pra gente falar sobre fé, pra gente realinhar a nossa mente, o nosso coração ao propósito de Deus para nós e assim termos mais direcionamento na vida. Então, quem quiser ter esse papo a sós comigo via Zoom, me manda mensagem para eu te passar as informações em mais detalhes, tá bom? Um beijo, amores, bom descanso e até